Demais, muito obrigada, tá? Que alegria estar aqui com vocês essa noite. Estamos aqui desde ontem, temos desfrutado um tempo tão bom. E eu comentei ontem na conferência das mulheres que tem sido boa demais, foi linda demais. Que eu estou muito feliz de ver as coisas que eu ouvia o pastor de vocês compartilhando conosco alguns anos atrás, da visão que Deus tinha dado para ele e das coisas, né, que ele iria realizar nesse lugar através da visão de Deus no coração dele. E é tão bom ver um sonho se concluindo, mas deixa eu te dizer, é só o começo. Diga comigo, é só o começo. Porque tem muito mais, querido. É bom ver um homem de visão declarando a visão, crendo na visão, sonhando a visão e executando essa visão. Ei, deixa eu te dizer, Deus não te chamou para sonhar e morrer com um sonho. Deus te chamou para sonhar e executar e desfrutar desse sonho na terra. Porque no céu você não vai precisar de fé. Já parou para pensar sobre isso? E não. Porque fé é crer nas coisas que ainda não são, que ainda não estão concretizadas na sua frente. Ela já existe no reino do Espírito. Mas quando você estiver lá, tudo já está pronto. A sua fé é para ser exercida aqui, para realizar algo grande aqui. Você está envolvido em algo muito grande. Deus colocou uma mensagem no meu coração, eu acho que foi em novembro do ano passado. Não estou muito segura da data. Foi um tempo desse e eu sempre busco no Senhor quando aquela mensagem é para mim, quando aquela mensagem é para a igreja de Petrolina, quando aquela mensagem é para o corpo de Cristo. Porque existe uma diferença. Às vezes Deus fala coisas conosco e a gente quer passar isso para todo mundo. Às vezes eu estou tratando com você. Existem coisas que é para um povo, existem coisas que é para uma nação. E eu sondei isso no meu coração. E eu entendo que isso é uma mensagem mesmo para o corpo de Cristo. Acerca de desfrutar de um tempo de Deus. Eu tenho percebido, na verdade, foi ano passado. Finalzinho de outubro para começo de novembro. As eleições não foram ano passado de presidente? Ano passado, né? Então, foi mais ou menos nesse período. Eu estava em Natal, estudando e orando, estava ministrando lá no curso de oração e no meu tempo com o Senhor, e subiu ao meu coração muito forte, e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu tive a oportunidade, daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso, eu tive a oportunidade quando eu era mais jovem, não que eu não seja, né? Essa minha cara de nova é porque eu sou nova mesmo, vou nem dizer minha idade só para você ficar pensando, mas eu tenho 30 e pouquinho. E quando eu era mais jovem, a estrada de Caruaru para Recife, porque eu sou de Caruaru, né? Agora minha cidade de coração é Petrolina, eu amo, parece que nasci lá e queria ser petrolinense. Mas eu nasci em Caruaru e eu lembro que na época Caruaru nem era tão desenvolvido, não tinha tantas coisas. E a estrada para Recife não era duplicada. E eu lembro, como a gente não tinha muitas opções, né? Não que tenham tantas assim, mas como não tinha naquela época da minha juventude, da minha fase de criança e adolescência, meu pai, quando ele tinha, né, um pouquinho mais de recurso, ele levava a gente para Recife, para passear no shopping, porque naquela época não tinha shopping, hoje tem 2, mas não tinha. Ou ele passeava a gente para ir para um lugar lá chamado Mirabilândia, que era um lugar lá de parques, essas coisas, né? E como a gente ia terminar no shopping para fazer um lanche e tudo, meu pai, que era esperto, antes de chegar no shopping, ele parava numa loja bem grande que tinha na entrada de Recife, chamada Atacadão dos Presentes. E ele dava dinheiro a gente dava uns R$10, a gente gastava com um monte de bugigangue e achava que tinha feito muitas compras. Mas eu lembro que a viagem com meu pai era muito divertida, porque essa viagem, ela não começava quando a gente chegava em Recife. A viagem começava quando a gente entrava no carro. Na época, a gente não tinha celular, né? Gente, isso faz não é tantos anos assim, não. Mas não era todo mundo que tinha celular, né? Era aquele tiozão rico que tinha aquele bolachão aqui do lado e que andava desfilando. Você dizia, menino, como esse homem é rico. Porque ele tinha aquele celular na cintura para todo mundo ver. Era mais ou menos assim. E eu lembro que como a gente não tinha celular, a gente era obrigado a conversar entre a gente. E a viagem começava ali no carro. Meu pai contando as histórias do meu avô, parando a cada esquina para comprar milho assado, para comprar castanha. A gente comia na estrada. E a gente ria e conversava.
E Deus me lembrando dessas coisas, Ele dizia para mim, sabe que às vezes nós, como filhos de Deus, temos uma visão equivocada de que o desejo de Deus é somente que a gente chegue no nosso destino e que a gente cumpra aquilo que Ele nos deu. E é como se Deus quisesse tirar a gente e transportar a gente para lá rapidamente. Mas se assim fosse, amados, todos nós aceitávamos Jesus e éramos logo raptados para o céu. O que é que eu e você está fazendo aqui? Se Paulo diz que estar com Ele é infinitamente melhor. Se eu estou aqui, você está aqui depois que aceitamos Jesus, é porque existe uma obra, é porque existe algo confiado a nós que precisa ser feito. O desejo de Deus não é somente te arrastar para o teu destino e dizer, pronto, concluí, acabei. Mas é que você desfrute da jornada ao longo do caminho. Porque existem coisas que vão acontecer com você, que vão te tornar, amados, a pessoa que você precisa quando chegar lá. A nossa jornada faz isso conosco. Ela acrescenta ferramentas que hoje você não pode usar. Sabe que nenhum pai que tem sonho do seu filho ser soldado do exército pode dar uma arma para ele com 12 anos, por mais que ele seja, daqui a 10 anos um soldado do exército. Por quê? Porque aquela ferramenta é inapropriada para a idade que ele tem. Existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, mas é que esse caminho vai trazer ferramentas e vai acrescentar coisas em nós que vai nos deixar pronto para a próxima etapa. Isso é verdade, amados, mas Deus tem compartilhado comigo sobre um tempo de antecipações de coisas. Como assim, Mísia? Tu constrói uma coisa tudo para dizer que a gente precisa passar pelo processo e agora está dizendo que Deus vai antecipar coisas. Deixa eu te explicar. A maturidade que nós temos em Deus não tem a ver com a idade que você tem. Não tem a ver com todos os anos vividos que você viveu. Todas essas coisas acrescentam maturidade. Mas a Bíblia diz no livro de Jó que é o sopro do Todo-Poderoso que torna um homem sábio. É ouvir as instruções de Deus, é estar debaixo da obediência dele, que vai tornar o homem maduro e sábio. É ouvir atentamente as orientações e dizer, eu vou seguir. E Deus tem falado comigo sobre as nossas igrejas e sobre a nossa nação, que Ele vai antecipar coisas sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas igrejas, porque chegou o tempo de realizarmos coisas com uma velocidade que nunca antes foi feita. Eu já vi pessoas falando, Mísia, velocidade nem sempre é importante. E eu concordo. Porque é possível você estar correndo velozmente numa direção errada e tudo que você vai conseguir é chegar mais rápido no precipício. Mas eu também descobri que entre velocidade e direção eu não preciso escolher entre um e outro. Eu posso ter as duas coisas. Eu posso estar na direção certa, com a velocidade certa e chegar naquele lugar que Deus tem preparado para mim. Deixa eu te dizer, existe uma visão de Deus para esta casa, para essa igreja. E você precisa se alinhar a essa visão, para que o tempo de antecipação de Deus te alcance. A Bíblia diz em Amós, no capítulo 9, no versículo 13, diz assim: em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na minha terra, e dessa terra que lhe dei já não serão arrancados, diz o Senhor seu Deus. O que a Bíblia está falando aqui? Eu vim de um lugar, amados, a cidade de Petrolina é conhecida pela exportação de uvas e de mangas. E eu sei, eu já visitei, no sul e também lá em Petrolina, o processo de plantação da semente de uva.
E você precisa plantar uma semente de uva. Você precisa cuidar, regar, esperar ela crescer. Depois que ela cresce, existe um processo chamado raleio, que é tirar alguns gominhos daquele de uva. Eu não sei se você sabe, mas mesmo a uva estando boa e saudável, tem umas mulheres que vão lá ralear a uva, tirar uns gominhos de uva ali. Porque quando o desejo é que o cacho de uva cresça, algumas coisas precisam ser tiradas para dar espaço para o crescimento. Ei, às vezes a dor da polda é a mesma do corte, mas o propósito é diferente. Quando algumas coisas são poldadas em nós, não é para nos matar, é para nos fazer crescer. É para deixar aquilo que precisa ficar, aumentar. E tem todo um processo, espera-se crescer. E tem as uvas que vão para exportação e tem as uvas que vão fazer o vinho. E para se fazer um vinho, você precisa deixar aquelas uvas. E você separa, e você moe, e você faz todo o processo. E separa e faz o vinho. E para um bom vinho, você precisa esperar um tempo. Não é assim? Mas a Bíblia diz em João, no capítulo 2, o que foi que aconteceu, o primeiro milagre de Jesus. Talvez você só precise anotar algumas referências, eu não vou abrir todas aqui. Mas a Bíblia diz que em João, no capítulo 2, Jesus estava num casamento e acabou o vinho. E o que foi que fizeram com ele? A sua mãe o incomoda e diz: Jesus, acabou o vinho, não tem mais. E ele olha para ela, depois que eles têm uma conversa ali sobre acerca do tempo das coisas. Ele diz: talvez se fosse eu e você, pudesse dizer: rapaz, vai ter um milagre de provisão agora. Deus manda dinheiro para a gente mandar comprar mais vinho. Mas não foi isso que ele fez. Porque sabe que quando a gente está diante de uma situação que exige de nós uma atitude, e tudo que a gente vê é a falta, a gente tende a olhar para o que a gente tem, a gente diz: não tenho o que eu preciso, então eu não posso fazer nada com o que eu tenho. Essa é a nossa primeira atitude quando a gente olha para uma falta. Não é assim? Mas Jesus, quando ele se depara com aquela situação, ele não manda comprar vinho, ele não planta a semente, ele não espera a semente crescer. Ele usa o que tem naquele lugar. Ele diz: tem água, encham todas as talhas com água. Porque o milagre, para aquilo que você vai ter um dia, está escondido em algo que Deus já te deu. A próxima estação da tua vida não está em algo que Deus um dia vai te dar, está em algo que Deus já te deu hoje. O que é que vocês têm é água? Traga água. Porque Deus não vai cobrar de você um resultado baseado naquilo que você não tem. Preste atenção, Deus nunca vai cobrar de nós um resultado baseado naquilo que nós não temos. Mas às vezes a gente se sente confrontado por Deus em dar um resultado e diz: Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? E a gente fica esperando que alguma coisa aconteça, esperando que algum recurso chegue. Mas a verdade é que a gente não está usando aquilo que a gente já tem. Porque Deus nunca vai cobrar de nós, amados, um resultado sobre aquilo que nós não temos. Aquilo que você vai ter está escondido em uma semente que Ele te deu hoje. Existem pessoas que dizem: eu vou dizimar quando eu prosperar, eu vou me importar com a causa de alguém quando a minha causa for resolvida, eu vou ser generoso quando eu tiver dinheiro. Mas o fato é que você nunca vai poder fazer se você não usar aquilo que você tem hoje. Mais dons do Espírito virão para a tua vida quando você for usada com os dons que Ele confiou hoje. O seu ministério vai alcançar outro nível quando você for fiel no ministério que Ele te deu hoje. Não guarda a tua melhor ministração para quando estiver no lugar lotado. Guarda, amados, somente a promessa e dá o que você tem hoje. Porque é quando você libera que Deus faz aumentar. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 54, versículo 1 ao 5. Eu vou ler na versão A Mensagem. Você pode anotar aí, ou se você tiver essa versão aí também, você pode abrir comigo. A Bíblia diz assim: cante, mulher estéril, que nunca teve filhos. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muitos filhos, que é aquelas
que tem muito mais do que aquelas que têm marido. Isso aqui era uma mensagem profética de Deus para o povo. Preste atenção onde ele vai chegar. Limpem o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Eu vou ler isso de novo para você. Eita, comecei já a dar trabalho aos meninos ali. Oh, minha gente. Isaías 54:1, na versão A Mensagem diz: ei, como uma mulher que não tem filhos vai aumentar a casa? Faz sentido isso? Não. Quando os filhos vão embora, se casam, os pais que moram em casa grande querem procurar um apartamento, porque não faz mais sentido. Todo mundo foi embora. Mas o que a Bíblia está ensinando é, aquela mulher estéril era uma mensagem profética para Israel. Eles estavam vivendo um tempo onde as coisas não eram produzidas, onde coisas não aconteciam. Era um momento de esterilidade, não havia produção, não havia aumento. Mas Deus deu uma mensagem profética: ei, como uma mulher estéril, que não tem filhos, mas tem uma promessa, comecem a alargar as tendas de vocês, comecem a firmar bem as estacas, comecem a aumentar, limpar o terreno, arrumar a casa, porque vocês vão ter muitos filhos, vocês vão precisar de muito espaço. O que é isso? É se antecipar por um tempo de Deus que está sendo anunciado. Quando se vive uma antecipação, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que não podiam ocupar aqueles cargos porque não tinha idade, porque não tinha um recurso, porque não tinha um talento, porque não tinha um monte de coisa. Porque as credenciais que o homem exige são diferentes da de Deus. Davi era muito jovem quando foi escolhido para ser rei. Que dizer de Gideão? Ele mesmo se dizia o mais pobre, da menor tribo, da mais inferior. Vai parecer que aquilo que você é, ou o que você tem é pequeno demais para o projeto de Deus. Mas eu digo como profetiza do Senhor, está chegando um tempo em que o Senhor vai liberar sobre a sua vida um alargamento de visão, para que você veja aquilo que Ele está pronto para fazer e você tenha tempo para se preparar. Não se arruma para um casamento quando se está nele. Eu vou para um casamento, vou levar a roupa. Não. A gente sai de casa antes. Parece que é loucura. Está descendo no elevador, todo mundo de roupa de banho, para tomar banho de piscina. No seu condomínio, e você todo maquiado, a mulher toda maquiada, com vestidão, o marido de terno. Estão indo para onde? Um casamento. Para a pessoa que olha, um dia desse, camarada todo arrumado, uma hora dessa. Porque ninguém vai entender as suas vestes quando ela não sabe o seu destino. Eles não vão entender o seu comportamento quando eles não entendem a visão que você carrega. Não vai fazer sentido, é loucura. Isso é um louco, isso é uma louca. Mas eu estou grávida de uma visão. Você precisa ficar grávido de uma visão. Que visão é essa? Um tempo de antecipações divinas. Porque eu te digo, não vai demorar para a vinda de Jesus. As coisas vão acontecer tão depressa. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Mas deixa eu te dizer, Jesus avisou para os discípulos antes de ir para a glória: fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles precisavam estar no lugar certo, obedecendo a instrução certa. E o que foi que aconteceu? Amados, tinha muitos deles, mas naquele dia poucos relacionados a Bíblia diz que 500, mais ou menos, viram Jesus depois da sua ressurreição. Tinha mais ou menos uns 120, a conta é por aí. No dia
que o Espírito Santo desceu naquele cenáculo como um jato incendiado e encheu todos que estavam naquele lugar. Ei, você vai esperar o quê para viver a promessa de Deus para a sua vida? Você precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Jesus não plantou a semente. Jesus não esperou ela crescer. E ainda assim, ele teve o melhor vinho naquele casamento. O que é isso? Antecipações. Jesus tinha pouco tempo para cumprir o ministério dele na terra. Ele precisava ser certeiro. Ele precisava ser preciso. Ei, você só tem uma vida. Nos céus, o projeto já está pronto. Mas existe algo para fazer aqui e agora. E Deus vai liberar favor, graça sobre a sua vida, para que você possa viver essas coisas. Como uma mulher estéril vai aumentar a casa? Como alguém vai se preparar para um crescimento que parece impossível? Uma mulher estéril já está dizendo, não tem filhos, não tem como, tem um diagnóstico negativo. Mas Deus está dizendo, preparem a casa. Aumentem as suas tendas, limpem o terreno e firmem bem as estacas. Você vai precisar de espaço. Deus está dizendo, eu quero alargar a sua visão. Veja o que eu vejo e você vai ter aquilo que eu tenho. Aleluia, aleluia. A continuação do versículo diz, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse das nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionado. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Sabe quando Deus nos confronta com um projeto e você olha e você diz, Senhor, é maior do que eu imaginei. Sabe por quê, querido? Porque se Deus dissesse tudo, você correria. Se Deus assim abrisse o jogo de cara, você dizia, Senhor, não é para mim não. Eu não dou conta não. Senhor, isso é grande demais para mim. Mas Ele lança o projeto para você e Ele diz, isso é a primeira etapa. Você pensa que já fez tudo. É só a primeira etapa, é só o começo. Não sei se você está pegando isso pelo Espírito. Ei, deixa eu te dizer. Está vendo essa casa bonita que você está? Eu estou te dizendo, é só o começo. Quando a gente está num conforto de uma casa, a gente não quer passar por reforma, não é assim? Mas deixa eu te dizer, reforma é necessário quando a família está em crescimento. Deus está nos reformando por dentro. Porque Ele quer fazer ampliações do lado de fora. E ninguém muda de casa sem mudar de mentalidade. O que lavra vem logo ao que cefa. Como é isso? Ninguém vai plantar uma semente e vai deixar aquele que vai colher a semente logo atrás. É isso que a Bíblia está dizendo em Amós 9,13. Como que eu vou plantar uma semente? Eu estou indo para um versículo, voltando e andando para construir uma imagem com você do que Deus quer fazer. Planta a semente. Aquele que planta tem que colher, ou tem que regar, cuidar. Não se chama logo aquele que vai ceifar para ficar atrás. Mas a Bíblia está falando aqui de um tempo que aquele que iria plantar ia ser seguido pelo que ia colher. E o que ia colher já ia ser seguido pelo que ia pisar as uvas. E o que ia pisar as uvas ia ser seguido por aquele que ia distribuir o vinho. O que era que Deus estava falando de um tempo de antecipações. E eu fui buscar o que significa a palavra antecipar. E eu quero que você ouça bem com cuidado. Definição de antecipação: transferência de algo para antes da data.
Transferência de algo para antes da data ou época marcada, para antes daquilo que era previsto. Transferência para um tempo antes do habitual. Deixa eu te dar um exemplo. Você sabe que as suas férias só entram no mês de outubro, novembro, ou o 13º vai entrar em dezembro, ou para alguns no meio do ano. E você às vezes se programa dentro do seu calendário para gastar um pouquinho mais, para fazer uma coisa maior naquele tempo. E você às vezes chega no meio do ano, não entrou aquele negócio, porque só vai entrar em dezembro, digamos assim. Mas você está cansado, você queria tirar umas férias e não tem dinheiro. De repente, você vai fazer alguma coisa no banco, bota o cartão. Oxi, que dinheiro é esse? Que recurso é esse? Era para ser em dezembro. Era para ser daqui a 10 meses. Era para ser daqui a não sei quantos meses. Foi antecipado. Foi adiantado. Veio antes. Eu estou falando sobre um adiantamento de recursos, um adiantamento de visão, porque Deus tem pressa que você viva coisas grandes. Tudo que Deus espera de você não é você ter muito, é você fazer com o que você tem agora. Tem muita gente fiel com aquilo que vai ter um dia. Deus sabe do meu coração. Se eu tivesse, pastor, eu tava. Eu pagava tudo isso sozinho. O senhor nem se preocupava. Deus sabe, eu fico, você é mentiroso. Porque se você não consegue ser fiel com aquilo que você tem hoje, é engano pensar que você vai ser fiel com aquilo que você não possui. O que a gente não entende é o que você não possui está escondido em uma semente que você já tem. Está esperando o tempo chegar e Deus está dizendo o que é que vai fazer com o que eu te dei agora. Está esperando mais revelação e Ele está dizendo o que você tem feito com a revelação que eu te dei hoje. Ande debaixo dessa revelação, ande debaixo da minha visão e você vai receber mais. Sabe que existem pessoas que você está perto dela e você diz, rapaz, parece que essa pessoa não é desse século não. Ele tem umas conversas, um pensamento acelerado. É porque quando você é rápido com a visão que Deus te dá, Ele te dá mais. Quando você é ligeiro com aquilo que Deus te dá, Ele diz, menino, esse menino pegou. Esse menino entendeu. Os outros não querem, eu vou dar tudo para ele, porque ele está correndo. João capítulo 21. Tem algo interessante demais nesse evangelho. A Bíblia diz, você sabe aquela história da pesca maravilhosa? Os homens pescaram e nada. Mas aqui em João, no capítulo 21, vai acontecer algo interessante, diferente. Vai lá comigo, no evangelho de João. Aleluia. Um tipo de pesca diferente acontece aqui. Olha, João capítulo 21, versículo 1. Deixa me achar. Aqui, versículo 1 diz, depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite, diga, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe eles, não. Então lhe disse Jesus, lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Passou a noite toda, qual era a especialidade de Pedro e dos seus colegas? Pescar. Eles fizeram tudo o que eles sabiam fazer.
Vamos pescar, vamos pescar. E parece que o negócio não funcionava. Vamos pescar, não funcionava. Aparece Jesus e diz: ei, lance a rede do lado direito. Agora eu fico pensando, presta atenção. O peixe não fica parado, né? O peixe que está do lado esquerdo está do lado direito. Minha gente, pelo amor de Deus, pensa comigo. Ele estava pescando a noite inteira. Você acha que ele ficou ali com a rede, com um anzol? Não, porque Pedro não era homem de pescar com anzol. Tem pessoas que estão pescando com anzol quando Deus já mandou lançar a rede faz tempo. Pegando um peixe e se satisfazendo, se lambuzando, Deus está dizendo: você acha que isso é bom? Que coisa boa, mas eu quero te dizer, eu te dei uma rede. Não use a ferramenta errada. Já mudou de ferramenta, eu quero te dar mais. Porque quando a gente se contenta só com um peixe, isso só nos mostra uma coisa: que sua visão ainda é pequena demais. Um peixe alimenta o seu bucho, mas uma rede cheia de peixes alimenta uma multidão. Não quero usar anzol quando Deus te mandou usar redes. Lanche as suas redes do lado direito. Por algum motivo, os peixes que estavam no mar correram tudo para o lado direito. Entraram na rede de Pedro. A Bíblia diz que não era peixe pequeno, não. Entraram na rede. Ei, o negócio é o peixe estar passando ali distraído e ser capturado pela rede. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que os peixes foram atraídos para a rede. Porque tem tempo que você vai pescar, mas vai ter tempo que Deus vai atrair os peixes para a tua rede. Pode não ter peixe em rede de ninguém, mas na sua, por causa da instrução, vai estar cheia de peixe. Agora o mais interessante não é nem isso, tem outra coisa interessante. Qual foi a primeira pergunta de Jesus? Ei, vocês têm comida? Não. Aí Jesus faz um milagre. Preste atenção. Jesus pediu a comida provavelmente porque ele estava com fome. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse, versículo 7, a Pedro, ou seja, era João falando, né? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes. Cingiu-se com sua veste porque já havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali, agora preste atenção, umas brasas e em cima, peixes. Como é a história? Você está entendendo? Os discípulos estão pescando, nada. Aí Jesus aparece para eles pensam que é um fantasma. Ei, vocês têm comida aí? Não. Jesus faz um milagre, eles trazem a comida, aí você pensa: Jesus fez um milagre também porque queria comer. E quando Jesus recebesse aqueles peixes, eles iam comer e ter um momento de comunhão. Mas quando os discípulos chegam com os peixes pescados do milagre, e Pedro chega, havia pão, fogueira e peixe assado. Quando Deus te pede algo, não é porque Ele não tenha. Quando Deus te pede algo, não é porque Ele não tenha. Ei, não sei se está chegando aí, mas deixa eu te dizer, Jesus estava pedindo peixe, e podia parecer, rapaz, Jesus não tem nada, está pedindo a gente. Jesus faz um milagre para eles, mas quando eles chegam, não só tem peixe não, amado, tem até pão para comer com peixe. Já está assado. Eles ainda iam tratar o peixe, preparar, fazer fogueira, servir para Jesus. Jesus disse: eu já tenho um banquete para você. O que é isso? Algo chegando antes da data marcada. Ia demorar para tratar o peixe. Ia demorar para chegar na beira da praia. Ia demorar para catar os gravetos e fazer a fogueira. E assar o peixe.
Eles chegaram famintos e pensavam que ia ter que passar por todo esse processo. Mas ei, quando você ouve uma instrução do Senhor, Ele não só te dá em abundância aquilo que estava te faltando, como Ele te faz desfrutar de um tempo de antecipações. Ia preparar o peixe. Quando chegou já tinha peixe, já tinha pão. Estava tudo frito. Antes da data marcada, dinheiro caindo na conta, recursos chegando. Ei, sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está te dando uma visão. Porque um homem e uma mulher sem visão é um homem e uma mulher sem futuro. E um homem e uma mulher sem futuro vai ser tentado a voltar para o seu passado. Eu não sei o que eu vou fazer ali, eu vou voltar para fazer o que eu sabia. Foi assim que Pedro fez. Ele pecou, ele errou contra Jesus, ele ficou embaçado sobre o seu futuro. Ele disse: eu não sei mais o que é que eu ia fazer mesmo, eu vou voltar para pescar peixe. Aí Jesus veio e despertou: ei Pedro, limpa esses olhos, eu te fiz foi pescador de homem. Já é outra estação, é outro tempo, Pedro. Antecipação, viver coisas antes da data marcada. Eu te digo pelo Espírito, está chegando dias que coisas vão acontecer depressa, rápido. Mas o que Deus está esperando de você? Preparação. Ouvir uma instrução, se prepare. Sabe aonde Deus está querendo te levar? Comece a se encher, se associar com as pessoas certas. Já viu aqueles homens que trabalham com picaretas ali na mina, lá embaixo da terra, procurando coisas preciosas, e eles estão lá com picaretas. Então muitos homens têm os coordenadores deles, e eles estão lá trabalhando com picareta. Um quebra um pedacinho, o outro pega um pedacinho da rocha e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Os mineradores às vezes demoram meses para conseguir fazer o que eles precisam naquele lugar. Chega uma hora que o mestre de obra chega e diz: ei, peraí menino, sai todo mundo da caverna, sai todo mundo da mina. O que é que ele faz? A gente vai entrar com um recursozinho diferente. Soltem as picaretas, tire os seus capacetes. Agora é hora de colocar dinamite. E ele bota a dinamite. E coisas que ele demorou meses para conseguir com vários homens. Com aquela dinamite, pau! Na ilha de Caruaru para Recife tem uma serra das Russas. E a gente passa no meio de uma serra, de uma montanha bem grande. Imagina homens batendo com picareta para conseguir furar aquilo. Eles começaram a preparar a estrada, até que se depararam com algo daquilo. Eles arrumam tudo, fazem tudo, mas chega a hora que você tem que mudar de ferramenta. Você tem que mudar de recurso. Chega a hora que ficar tentando quebrar com picareta, você pode até conseguir, mas vai gastar anos para chegar. E o que Deus está fazendo é: eu estou distribuindo dinamites. Eu estou dando dinamites para que você chegue mais rápido. Porque eu tenho pressa. Porque aquele caminho vai facilitar a vida de muitas pessoas. Algumas dinamites que Deus está te dando vai abrir acesso para muitas pessoas. Você não precisa somente de recursos, você precisa de acesso. Porque eu já vi gente com muito dinheiro sem poder entrar em determinados lugares porque não foram convidados. E já vi gente com pouco recurso em ambientes que eu digo: como ele entrou aí? Ele nem fala essa língua, ele nem conhece esse povo. Como ele entrou aí? Acesso vai te dar mais do que o recurso pode te dar. Pessoas que se sentam com um rei e dão conselhos a reis. Tem um homem que eu sigo ele, eu amo muito. Ele me abençoa muito, é o T.D. Jakes. É um pregador norte-americano. Para mim ele é um dos pregadores vivos hoje, mais influentes. E ele falando, né? Na verdade eu vi ele postando. A gente foi para algumas conferências dele. Já estive na igreja dele. Quem foi para a conferência esse ano foi meu esposo.
E eu vi ele postando, né, o T.D. Jakes postando, ele comendo na mesa de um rei africano. Que mesa era aquela? Eu digo, mas rapaz, o que é que fez esse homem conhecer um rei africano e comer? Não era assim uma festa em um palácio, era na casa do rei. Tem homens com mais dinheiro que ele, mais influentes que ele, mais acesso, comportamento adequado vai atrair favor. Vão abrir portas e janelas, escancarar. Está chegando um tempo de antecipação na sua vida. Eu quero chamar o grupo de música. Sabe, Deus está distribuindo picaretas para alguns que não começaram a trabalhar em nada. Mas para outros ele já está dando dinamites. Porque chegou o tempo de liberar acessos. Chegou o tempo de entrar em lugares que estavam fechados, mas agora serão abertos.